meu querido ouvinte, eu sou Maeli Mesquita, esse é o seu devocional do Temor e Tremor. Eu estou aqui novamente para falarmos do Sermão da Montanha, em especial o capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15, onde nós refletiremos sobre a oração que Jesus nos deixou como modelo. Então, eu espero você pegar a sua Bíblia aí, e nós vamos tratar e falar um pouco, refletir um pouco sobre o Pai Nosso. Amém? Você pegou sua Bíblia? Então vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, teu nome é grande, ó Pai, e cheio de santidade. Nós te pedimos agora, meu Pai, invocamos, ó Deus, o teu nome, para que nós possamos entender as tuas palavras, ó Pai, e orarmos de acordo com aquilo que o Senhor nos deixou, e entendermos o que é e o que não é uma oração, meu Pai. E que nós possamos, ó Deus, aprofundar a nossa oração em intimidade contigo. Aquilo que nós já temos recebido do Senhor, intensificar, ó Deus, a nossa espiritualidade de forma bíblica. Eu te peço, ó Deus, pelo nosso ouvinte. Te peço, ó Deus, por cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, ter consciência daquilo que nós falamos diante de Ti e consciência, ó Pai, daquilo que nós queremos e precisamos ser, ó Deus, para o Senhor, em intimidade contínua contigo. Senhor, obrigado pela Tua misericórdia e graça e por cada ouvinte, Pai, e por essa equipe. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler. Vamos ler o capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 15. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhe digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entrem em seu quarto, fechem a porta, orem ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhes dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhes pedirem. Portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoarem aos outros as ofensas dele, também o Pai de vocês, que está no céu, perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem uns aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as vossas ofensas. Então, nós temos aqui uma divisão, uma explicação do Senhor, e ele divide, então, o que não é oração e o que é oração. A primeira parte, nos primeiros versículos, o versículo 5 e o versículo 6 e o 7, ele então diz o que não é oração correta. Ele fala, e quando orarem, não sejam como os hipócritas, né? Não sejam fingidos, que vão até o centro da praça e vão lá, oram em pé para demonstrar que são muito espirituais. Nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros, visando uma espiritualidade aparente, mas não profunda e não verdadeira. Então Jesus continua, em verdade lhe digo que já receberam a sua recompensa, ou seja, eles já receberam o que eles queriam, serem vistos pelas pessoas, aplaudidos, que as pessoas acham realmente que eles são espirituais, sendo que é apenas uma farsa. Sua espiritualidade é nula, falsa, e é claro, o Senhor não está perto dessas pessoas. Então, no 6 ele diz, mas ao orar, entre em seu quarto. Então, ele já estabelece aqui um princípio. A oração é algo muito individual e algo muito íntimo. Ah, então, irmã, quer dizer que eu não posso orar em público? É proibido orar nos cultos? Então, os cultos estão errados? As pessoas que oram em público? Não. Ele está dizendo que, ao contrário do que você faz, o seu coração, o seu íntimo tem que estar em verdade, em verdadeira oração, em verdadeira reverência. Uma espiritualidade que é íntima, que não é visível, não é o seu falar. E é justamente isso que ele faz no versículo que segue. Orando, não useis vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não é a nossa repetição. Os pagãos usavam muitas repetições em suas orações e festividades e cultos para que os deuses pudessem ouvir e assim atender. Quantas vezes eles pediram e declamaram seus versos e várias vezes em elogio ou em petição. Mas, na verdade, o que Jesus está falando aqui é o seguinte: não usei das vãs repetições. Não pense que não é o falar muito ou falar bonito que vai fazer você ser ouvido. O que vai fazer é o seu coração em secreto. É a sua oração em secreto, o seu íntimo em secreto, o seu íntimo verdadeiro diante de Deus, como alguém que fecha a porta do quarto para se colocar em sua intimidade. O quarto é o lugar mais íntimo. Então, é como se fosse uma comparação. Então, fecha a porta do teu quarto e ora ao teu Pai que está em secreto.
Ou seja, se você fizer isso, você será muito mais atendido do que esses que oram em vãs repetições, como os gentios, ou esses que expõem sua espiritualidade em público. Esses, com certeza, não estarão sendo ouvidos pelo Pai. Mas esse que fecha a porta, esse que se fecha em sua intimidade com o Pai, e o Pai sabe o que realmente está em secreto, ele o recompensará. Então, ele então estabelece agora o padrão da oração. Não o padrão que você tem que seguir à risca, mas ele diz: seja bom então que orem assim, que vocês possam seguir isso que eu estou estabelecendo, essa ordem que eu estou estabelecendo. Ou pelo menos tentem fazer como esse modelo. E ele diz, portanto, orem assim, né? Quando orares, orem assim. O discípulo, o verdadeiro discípulo do Senhor, ele ora, ele tem intimidade. Então, ele pressupõe que todo discípulo tem uma intimidade. Então, quando vocês forem orar, orem assim. Então, ele começa e estabelece uma ordem aqui. Primeiro ele diz: Pai Nosso, reconhecer que Deus é Pai e se dirigir ao Pai, sempre se dirigir ao Deus Criador, ao Pai, esse que dá aquilo que o seu filho pede. Entender aqui esse Pai Nosso é entender que Deus é o Deus provedor, é a Ele que nós dirigimos como filhos e pedimos. E assim, ele até em outras passagens ele fala: poderia um pai recusar se um filho pedisse um peixe e dar uma pedra, alguma coisa do tipo? Não. Então, quando nós reconhecemos na nossa oração que Deus é o nosso provedor, Ele é quem nos atende, é a Ele que nós nos dirigimos, não como uma entidade apenas divina que está longe de nós, mas como um Deus presente, como um pai, que o filho pode pedir algo porque sabe de sua dependência para com o pai, que ele pode fazer e então dar aquilo que ele está pedindo conforme a sua bondade, o seu amor, porque ele sabe o que é melhor para o filho. Então nós temos aqui um reconhecimento logo de que nós somos filhos, abaixo e totalmente dependentes dele. Então ele continua: que estás no céu. Estabelece então também essa ideia de que o Senhor está no céu, que ele é alto e sublime. E então ele diz: santificado seja o teu nome. Ora, mas Deus já é santo, eu não preciso santificar o nome de Deus. Mas aqui é estabelecer que esse nome seja santificado em mim, que eu entenda a sua santidade. E que eu ore sabendo que eu estou entrando na presença de um Deus Pai, todo santo e puro. E então ele diz: venha o teu reino. Então o discípulo, ele sabe a importância do reino, ele quer viver nesse reino. E a primeira coisa quando ele está em oração, ele diz: que venha o teu reino. É a minha ansiedade, o meu anseio, na verdade. É o meu anseio estar em tua presença e no teu reino. E que esse reino comece em mim. Esse o reino não é apenas o reino visível, mas o reino interior do nosso coração. Então ele passa mais à frente, ele fala então agora as petições a respeito não apenas mais da vida espiritual, mas também da parte física e material. Ele diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje, nos provê. E ele sabe que esse Pai é o Pai provedor. Então ele segundo, e perdoa as nossas dívidas, perdoar os pecados, reconhecer os pecados, confessar os pecados, mas também reconhecer que nós perdoamos. Podemos só pedir perdão quando nós entendemos que nós também perdoamos o nosso irmão. Ele diz: como nós também perdoamos aos nossos devedores. Um coração que tem sinceridade, ele apenas não quer ser perdoado, ele também pratica o perdão, ele também entende que o seu irmão está em desenvolvimento de santidade, também peca, e ele entende: olha, eu vou pedir perdão a Deus pelos meus pecados, assim como eu entendo que meu irmão às vezes erra comigo e eu tenho que perdoá-lo, assim o Senhor também nos dará esse perdão, e eu sei que só o Senhor pode nos perdoar. E não nos deixe cair em tentação. Um pedido, então, para que nós entendamos que nós somos dependentes dele até mesmo no momento da tentação. Ou seja, Senhor, eu não tenho força para enfrentar, que o Senhor esteja comigo. Mas livra-nos do mal, porque só ele pode, pois teu é o reino. Agora o reconhecimento e o louvor. Nós vemos que inicia a oração do Pai Nosso em louvor e ela termina em louvor. Amém. Algumas pessoas até retiram essa passagem, mas ela é muito importante porque ela volta então a emitir louvor a Deus. Ou seja, a oração também não é apenas uma petição, uma intercessão, mas também é um ato de louvor a Deus. Nós vemos isso em alguns textos bíblicos de Ana, de Maria, louvores e orações de Paulo, em que eles louvam a Deus os salmos. Então ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O reconhecimento e o louvor por aquilo que Deus é.
E então Jesus encerra esse trecho falando: porque se perdoarem os seus outros que lhes ofenderam, também o Pai de vocês que está no céu perdoará a vocês. Se porém não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Então ele estabelece aqui a seguinte regra: vocês não podem orar desta forma se vocês não perdoam os irmãos de vocês pelos erros que eles cometem com vocês. Então, se vocês não têm perdão, não têm um amor, e aqui a gente volta para o outro princípio, né, de amar o próximo, não tem como você ter uma relação íntima com o Senhor em oração se você não consegue olhar para si e ter uma visão de que você necessita e carece também perdoar o seu irmão. Como é que você pode pedir e voltar aqui para aquele trecho que ele fala assim, para o versículo que ele diz: e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Se você não tem essa consciência, ou seja, a sua oração ela é impedida mesmo. Se você não perdoa os seus irmãos, o Deus não ouve a sua oração. Isso é fato. E aqui nós vamos ser breves hoje. Eu quero que você entenda a seguinte coisa: como anda a sua oração? Diante disso que o Senhor nos deixou, de orar em secreto, de ter uma verdadeira espiritualidade, não apenas de ritos ou de aparência, como anda o seu coração em relação ao seu irmão? Você tem alguma pendência com o seu irmão? Isso é fato, meu irmão. Isso contribui muito para a sua vida espiritual. Se você tem uma vida em comunhão, ou seja, você não tem você não está devendo a ninguém em relação ao perdão. Claro, né? Nós sempre somos devedores do amor, sempre temos que dar muito amor ao nosso próximo. A Bíblia fala isso, mas você tem algum devedor em relação a perdão? Você precisa perdoar alguém? Isso influencia sim na sua vida espiritual. Então nós temos que entender aqui e refletir como está a nossa vida espiritual, como anda a sua oração. Esses devocionais, nossos devocionais aqui do Temor e Tremor, ou qualquer outro devocional que você esteja fazendo, me diga, você está conseguindo orar? Porque mesmo que você ouça todos os devocionais e não tiver uma vida de oração profunda e verdadeira, além daquilo que você tem ouvido aqui, eu digo a você, sua oração é vazia, sua vida espiritual é superficial. Você tem orado em secreto? O apóstolo Paulo diz: orai sem cessar. Eu não estou falando de orações curtas, que são orações, né, de Neemias aqui, uma oração que você faz ali: Deus me abençoa, me protege, me guarda. Amém. Todos nós fazemos esse tipo de oração. Mas essa oração em secreto, essa oração que você tira um momento para estar com Deus, essa oração em que o deleite do seu coração é estar com Deus. Será que você está tendo essa oração ou apenas ouvindo os devocionais e não praticando? Eu havia falado em outro momento que todo o Sermão da Montanha é Jesus dando o passo a passo, na prática, o que você pode e deve fazer. Ou seja, depois que você termina o Sermão da Montanha, você entende que você não tem desculpas. Você não pode inventar e dizer assim: mas eu não sei como fazer. Jesus ensinou até como orar. E muitos usam o Pai Nosso como repetições. Eu digo a você pode repetir o Pai Nosso quantas vezes você quiser, mas mesmo assim não substitui a sua intimidade com Deus, o confessar os seus pecados com as suas palavras. Não pense que o orar o Pai Nosso ou qualquer outra coisa que você venha a repetir, até mesmo você evangélico, que acha que porque não ora o Pai Nosso repetindo, mas quantas vezes você chega diante de Deus com petições, com vãs repetições, como se Deus fosse ser manipulado pelos seus sentimentos ou pelas suas palavras? Não. Até porque não há uma oração correta, não há uma forma correta de se expressar. Há uma oração correta no modo de se comportar diante de Deus, em atitude de gratidão, de reconhecimento de que Ele é Pai. Aqui nós estamos vendo aqui então no Pai Nosso. Não é para você falar essas mesmas palavras. Ele está falando um modelo daquilo que ele, o Pai, quer receber. Um coração grato, que o reconhece, que tem desejo pelo reino, que perdoa o seu irmão, sabe que é dependente dele até mesmo para lutar contra o pecado e o louva por ele ser grande e cheio de majestade. Então, se você não ora dessa maneira, passe a orar. E eu lhe convoco a, após esse devocional, você orar. Não encerre esse devocional e vá fazer suas coisas, não. Ore. Se você já tem essa prática de fazer isso depois do devocional, de orar, amém, continue. E não ore só apenas essa vez, ore várias outras vezes durante o dia. Não importa a hora que você está ouvindo esse devocional, ore novamente. Você já orou hoje? Ore de novo.
Então, que nós possamos entender a grande importância de sabermos orar e de termos uma vida espiritual saudável em Cristo. Oremos. Pai nosso, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é o nosso provedor. Nós necessitamos urgentemente de Ti, ó Deus, todos os dias. Necessitamos da Tua graça e do Teu perdão. Perdoa, ó Pai, os nossos inimigos, os nossos devedores, assim como nós também tentamos, ó Deus, perdoar e temos o coração aberto para Te receber e ser contritos, ó Deus, por Ti, para perdoarmos, ó Deus, nossos irmãos. Também, ó Deus, necessitamos da Tua ajuda para vencer os nossos pecados, ó Pai. E ó Deus, nos faz, ó Pai, nos instiga, nos traz, ó Deus, puxando pela orelha para estarmos diante de Ti em oração, Pai Santo. Obrigado por cada ouvinte, por cada um dessa equipe. Em nome de Jesus. Amém.